É desse jeito, você está aí participando conosco da sexta, só falta 4 para acabar. Esta é a sexta aula da nossa matéria Teologia do Obreiro, transmitindo diretamente da cidade de Orlando, estado da Flórida. É brincadeira, né? Vocês aí estão na coberta e eu estou aqui suando. Se você soubesse como foi quente o dia de hoje aqui, andando de carro, andando de a pé, meu Deus da glória! Mas tá bom, daqui a pouquinho já estou aqui derretendo nesse calorzão em vocês aí, né? Na coberta, na meia lá. Irmã Jennifer já está antecipando o espírito da geladeira. Ela não é boba nem nada, está lá envolvida, né? Teve um aluno ontem, né, que estava na coberta. Seu irmão Zandro, lá em Curitiba, estava na coberta, pastor, estou na coberta. O que é isso? Está errado? Está onde? Está em Curitiba ou está em Massachusetts? Rapaz, onde eu tive que achar graça do Zandro, né? Mas está certo, é assim mesmo, né? Uns na coberta, outros no suor, mas graças a Deus estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, essa é a sexta aula da matéria A Teologia do Obreiro, do nosso curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Agradeço a Deus mais uma vez. Eu estou bem elétrico hoje, se vocês me perdoem, né? Estou igualzinho a alguém que deu a luz a uma criança, né? Deus abençoou, destravamos o problema da nossa casa, só que de uma maneira muito curiosa. Depois o irmão Zandro vai ouvir o nosso rápido testemunho, né? E para melhor, Deus, quando faz a coisa, quando permite bagunçar o negócio, né? Parece que eu já devia estar acostumado, mas não estou acostumado ainda. Porque quando Deus permite o negócio bagunçar, é porque lá na frente vem coisa boa. Glória a Deus. Então, guarda no seu coração. Quando Deus bagunçar a sua vida, ou permitir a bagunça entrar na sua vida, lá na frente tem coisa melhor, porque a honra e a glória é somente para Ele. Tá bom? Vamos lá. Página 11. Essa matéria está esquentando cada dia que passa. Só temos 4 aulas. Lembre-se que na próxima semana não teremos a nossa aula. Quem se lembra disso? Quem se lembra que na próxima semana não teremos aula, porque não vou ter cabeça, irmão. Dar aula, fazer mudança, fazer caixa, empacotar 9.000 livros é coisa de doido, entende? Eu vou chegar na sexta, 11 da noite em Boston, já vou passar no sábado praticamente empacotando caixas, domingo, segunda, quarta-feira tem que estar tudo fechado, para, se Deus quiser, sexta-feira nós viemos para cá, e aí na primeira semana de novembro, você já estará nos vendo aqui, né, dentro da nossa residência. Eu vou mostrar a vocês, né, como é que é a nossa... Vocês não estão entendendo, calma. Só quem vier aqui nos visitar que vai entender o que Deus definitivamente nos surpreendeu. Eu estou em estado de choque. Desculpa, estou falando demais hoje, né? Mas Deus sabe como o coração aqui ficou apertado e bastante angustiado. Mas que coisa boa quando Deus usa de misericórdia para conosco. Vamos lá. Página 11. 1.4. Pastor. Já estudamos algo sobre os ministérios e as suas divisões. Já falamos sobre o que é o ministério, falamos sobre os apóstolos bíblicos, falamos sobre o profeta que causa uma confusão generalizada. Eu sou profeta de Deus nesta noite. Entenda-me bem, isso não é uma crítica, por favor. Isto não é uma crítica, é uma observação a milhares de servos de Deus com a melhor das intenções, mas intenção não vale. Vale conhecimento de causa, vale conhecimento bíblico básico. E o que mais me impressiona que até mesmo o conhecimento bíblico básico não se tem sobre a questão do que era um profeta no Antigo Testamento e o que é um profeta nos dias de hoje. Então, nós já estudamos sobre esse aspecto, falamos um pouco sobre o evangelista, e hoje você vai ficar muito surpreso. Muito. Vamos falar sobre o pastor. A palavra de Deus, por incrível que pareça, ela menciona muito pouco sobre os pastores, porque se confunde pastor como título, como ofício,
e pastor como chamada ministerial, como dom ministerial. Entrando aqui na apostila. Voltando à origem do termo, o pastor é a pessoa que cuida de um rebanho de ovelhas. Seu trabalho vai desde a procura do melhor alimento para elas, até a defesa contra ladrões ou animais selvagens que possam atacá-las. Me dê um momentinho, meu filho está chamando com uma certa urgência. Um momentinho, por favor. Ai, o que é que meu filho está querendo? Só um momentinho. Meu filho, eu estou em aula. Tá, quando eu terminar a aula, eu faço isso. Eu estou em aula agora. Quando terminar a aula, eu faço isso e já faço contato contigo, tá bom? Ok, thank you very much. Thank you. Rapaz. Perdão, irmãos. Parece que o processo vai acontecer nos próximos dias mesmo. Jesus! O negócio é você fica trancado, parado, estancado por um tempo, e quando a coisa começa a desenrolar, meu filho, né, dizendo que já está aprovado uma parte do processo, então agora eu tenho que preencher uma aplicação, enviar ainda hoje, para amanhã o processo quando rodar, e pode ser que já na semana que vem está aprovado, e a gente já entra com o caminhão já direto da nossa casa. É coisa boa, Jesus é bom. Jesus é bom. Continuar aí vigiando em oração. A Jesus não dá mais má surpresa. Jesus não dá má surpresa. Jesus está sempre dando boas surpresas. Mas vamos lá. E desculpa a interrupção, me perdoe. Voltando à origem do termo, o pastor é a pessoa que cuida de um rebanho de ovelhas. Seu trabalho vai desde a procura do melhor alimento para elas e até a defesa contra ladrões e animais selvagens que possa atacá-las. Vamos, então, entender biblicamente qual é a função de alguém que tem chamado ministerial, de pastor. Pastor é uma pessoa que cuida de rebanho de ovelhas. Pastor é aquele que busca o melhor alimento para elas. Pastor é aquele que defende as ovelhas dos ataques dos ladrões. Um pastor hoje de igreja que não visita as ovelhas de Cristo, que não dá acompanhamento, que não se preocupa em pegar o telefone, pelo menos uma vez por semana, esse não é pastor, ele é qualquer coisa, mas ele não é pastor. É importante também deixar claro que o ministério, o chamado pastoral, também está ligado com o ensino da palavra de Deus. Pastor não é apenas aquele que está à frente de um rebanho. Por quê? Porque em Efésios 4:11 fala pastores e mestres. O termo no grego implica o exato conceito que todo pastor deveria ser um mestre, e todo mestre deveria ser um pastor. Mas eu estou me referindo ao pastor não como título, como ofício, mas o pastor como função, como chamado ministerial. Já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Continuando lá na apostila, na última linha da página 11. Ao reconhecer este fato, Davi escreveu o conhecido Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Novo Testamento, esse título já era usado normalmente, como usamos hoje. Jesus disse de si mesmo, eu sou o bom pastor. João 10:11. O ministério de pastor na igreja tem as atribuições que vimos no início. Alimentar, cuidar, proteger, defender, conduzir, de acordo com Efésios 4:11 e 16. Preste bem atenção. Muitos de nós lemos esse texto de Efésios 4:11 e 16 assim, na superfície. Hoje nós vamos ler ele de novo, só que a gente não vai ficar na superfície, a gente vai dar um mergulho. Aí nós vamos encontrar coisas que geralmente não vemos, não detectamos. Abra lá comigo
A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, do verso 11 ao 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Prestem muita atenção aqui. No versículo 11, nós vamos encontrar uma palavrinha em português que ela é um pouco frequente. Muita atenção aqui. Se quiser anotar, valeria a pena essa anotação. Paulo fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros. A palavrinha que eu chamo a atenção aqui é outros. O que isso quer dizer? Eu estou definindo como forma separada, isto é, cada um deles tem um chamado ministerial de forma separada. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui temos uma interessante diferença. Pastores e mestres. O correto, pela sequência, deveria ser e outros para pastores e outros para mestres. Mas não acontece assim. Por quê? Porque no grego é exatamente assim, pastores e mestres. O outros quer dizer distinção, separação. O e quer dizer coligação. É uma conjunção de ligação. Pastores e mestres, isso quer dizer que é um só chamado ministerial. Lucas. Também tem a vírgula, né, pastor? Quando vai fazer a separação dos outros, a leitura do teu em português ajuda. E eu sempre vi, nos meus anos de igreja, todo mundo colocar a vírgula nos pastores e mestres, sendo que nunca teve. A vírgula, definitivamente, ela tem um efeito muito importante, definitivamente, muito importante, muito importante na separação, na definição das situações. Então, duas coisas aqui então estamos observando no versículo 11. São ministérios distintos, ministérios separados, e que pastores e mestres são uma só coisa. Repito uma vez mais, aqui não se trata dos pastores título, ou chamado pastor da igreja, mas aqui se trata do homem chamado para o ministério
e para o dom ministerial de pastor, para a função de pastor. Agora, analisa o verso 12 comigo. Qual o motivo, qual a razão que Deus, em Cristo Jesus, porque esse aqui são os ministérios dados pelo Senhor Jesus, qual a razão, escutem bem, que Jesus deu à igreja 4 dons ministeriais, ou 4 funções ministeriais, a função de apóstolo, profeta, evangelistas e pastores mestres. Aí temos 3 razões. Primeira razão, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos, primeira razão. Segundo, para o desempenho do serviço. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Então, já estamos entendendo algo interessante. Esses 4 ministérios foram colocados, primeiro, para aperfeiçoar. A palavra grega para aperfeiçoar, catartizo, quer dizer dar equipamento. Quando o camarada ele é alistado nas Forças Armadas, ele passa um período de treinamento. Concordam comigo? Treinamento. Ele é treinado a vestir a farda, ele é treinado a exercer uma disciplina, ele é treinado para usar as armas, para entrar no campo de batalha. E esta palavra catartizo, que ao pé da letra quer dizer equipar. O chamado ministerial tem o objetivo de dar equipamento, saber usar a arma. Eu não conheço um soldado que não tenha aprendido a usar as armas, que ele terá que usar no campo de batalha, mesmo que ele nunca vá ao campo de batalha, mas ele é ensinado a usar as armas. Então, é a palavra aperfeiçoamento, como lemos aqui. Você pode até, se quiser, colocar para o equipamento dos santos. Segunda razão pela qual Jesus dá esses 4 dons ministeriais ou 4 chamados ministeriais. Para o desempenho do seu serviço. Porque hoje vemos obreiros que não desempenham bem o seu serviço de diácono, o seu serviço de cooperador, de presbítero, de evangelista e até de pastor, porque faltou o aperfeiçoamento, faltou o conhecer o equipamento, como usar as armas. Daí não vai ter um bom desempenho no serviço, ao contrário, vai ter um péssimo desempenho. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Quando Deus me dá um dom ministerial e a você, o objetivo não sou eu apenas. Não, seria um egoísmo da parte do próprio Cristo. Ele faz isso visando a edificação. Alô? Paulo disse certa feita, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Nunca, jamais conseguiremos forçar um crescimento na obra do Senhor. Por isso que os pastores, alguns, não são todos, estão preocupadíssimos em querer ver números, e rapidamente. Porque números hoje, para muitas igrejas, é isso aqui. Isso é grave, isso é sério, isso é uma falta total de uma visão básica, bem básica, do que é ministério. Agora, olha o versículo 13. Isso aqui é tremendo. Se Cristo dá esses ministérios, esses dons ministeriais, e ele dá as 3 razões, qual é a meta? Ou seja, o que Cristo quer da igreja? O que Cristo quer para a igreja? Equipada, uma igreja preparada, com homens e mulheres que identifiquem o seu chamado ministerial. Olha o 13. Até que todos cheguemos. Chegar implica no quê? Num processo. Não é assim, num estalar de dedos. Cheguemos ao quê? Unidade da fé. Como está difícil vermos obreiros unidos, mas aqui está nos ensinando.
Se uma igreja não tem um corpo de obreiros unido, é porque não passou pelos processos que esse texto está nos colocando, até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como vamos ter pleno conhecimento do Filho de Deus? Com esse livro que eu e você chamamos de Bíblia. Não tem como termos um pleno conhecimento do Filho de Deus só com uma vida de oração, mas estarmos vazios da palavra, e vice-versa. Temos que ter os dois, vida de oração e vida de palavra, oração e palavra, oração e palavra. Lucas. A unidade da fé, pleno conhecimento, Atos 2:42, pastor. O senhor falou que não tem como você ter de oração de Atos 2:42, a ordem está lá. A ordem das coisas está lá, é perseverar na doutrina, conhecimento, na oração, na oração, comunhão, partir do pão. Está lá. Tem que ter a combinação desses elementos. Eu me refiro a isso porque tem líderes que não consideram essa combinação. Muito bom, muito bem lembrado por Lucas. Se não entra essa combinação, esquece, não funciona. É a mesma coisa que eu andar com um pé, ter uma mão, um olho e um ouvido. Se Deus nos deu um par de olhos, é porque é uma razão. Se nos deu um par de orelhas e ouvidos, é por uma razão. Se não deu um par de mãos e um par de pés, é por uma razão. O nosso crescimento espiritual, o nosso aperfeiçoamento, o nosso pleno conhecimento do Filho de Deus é através de uma combinação. Vida de oração, estudo da palavra de Deus. Mas olha que avança esse texto. A perfeita varonilidade. Olha que coisa, sabe o que quer dizer isso? Perfeita varonilidade, a exata maturidade. Cristo nos dá esses chamados ministeriais para sermos maduros, nem mais e nem menos. À medida, olha como é o nível dessa maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você já prestou atenção nesse negócio? À medida. Ou seja, Cristo quer nos levar a enxergarmos como ele enxerga, ouvirmos como ele ouve, a falarmos como ele fala e agirmos como ele age. Não, pastor, isso se trata de perfeição. Não, isso não é perfeição. Isso é o caminho à santidade, que nós chamamos de santificação. Mas nos previne, nos protege de quê? Tudo isto. Verso 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Alô? Obreiros que estão aí sendo agitados de um lado, agitados de um outro, agitados de um lado, agitados de um outro. O que nós temos mais hoje nas igrejas são agitações doutrinárias, obreiros dividindo, obreiros criando tumulto, obreiros imaturos, obreiros que, ao invés de estarem ao lado dos seus líderes e com fidelidade a Cristo e a palavra, tá? São obreiros tão imaturos que, se o pastor não levanta ele, é diácono, naquele aniversário da igreja, ele fica assim, emburrado. Aí tem outro pastor que está sabendo disso. Ei, meu irmão, não era suposto você ser diácono nessa consagração? Era! Vem para a minha igreja. Mês que vem te consagramos a diácono. E ele não está preparado nem aqui, nem na China, ainda, para ser um diácono. Então, ele vai mais por impulso político, para querer provar algo que, na verdade, ele ainda não é. É a isso que Paulo se refere no versículo 14. Olha o 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado,
pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por que Paulo faz questão de repetir essa palavra amor? Amor não é um sentimento. No mundo de hoje se prega que amor é um sentimento, mas o mundo, isso é um estereotipo, isso é um conceito errado. A Bíblia deixa clara, amor não é sentimento, amor é uma atitude. Então, há uma diferença entre atitude e sentimento. Os sentimentos flutuam. Posso estar com uma baita de uma raiva hoje, uma vontade de degolar o irmão Zandro. Mas ela vai passar. Ela vai passar, porque é um sentimento, certo? Agora, se eu estou morrendo de amores pelo irmão Zandro, fica tranquilo. Não vou parar de amar esse homem por nada, porque é uma atitude. O sentimento ele é muito variável de acordo com a circunstância que eu e você vivemos. O amor, que é uma atitude, não varia pelas circunstâncias. Essa é a grande diferença entre atitude e sentimento. Alegria. Existem 3 coisas parecidas. Quer anotar? Alegria, gozo e júbilo. O júbilo é um sentimento, mas a alegria é uma atitude. O júbilo funciona numa circunstância. Tem dinheiro no bolso? Estou jubiloso. Estou com o bolso vazio? Estou deprimido. Mas a alegria do Senhor, como diz Neemias 8:10, é a nossa força. A nossa alegria não depende de circunstância, porque a alegria é parte do fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo determina as nossas atitudes como cristãos maduros. Essa é a razão que Paulo faz questão de enfatizar aqui a expressão amor. Amor, porque o amor de Deus está ligado a atitudes, e essas atitudes apontam para quê? Maturidade. Vamos avançar um pouquinho? Não, calma aí. Vocês não estão entendendo o negócio. Olha lá. Nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, o pastor aparece como anjo da igreja, de acordo com Apocalipse 1:20. Alguns dizem que eram os anjos designados para guardar as igrejas. Outros que são anciãos ou pastores das igrejas locais. Como as 7 cartas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse contêm repreensões, não é possível crer que fossem endereçadas a mensageiros celestiais. Tratando-se de mensageiros terrenos, estes anjos seriam as pessoas responsáveis perante Deus pelas igrejas que representavam. Entendemos, neste caso, que o pastor é o anjo da igreja do Senhor na terra. Hebreus 13:7, o pastor aparece como aquele que deve ser lembrado e imitado em sua fé em modo de vida. Se você é um cristão, deve muito àqueles que lhe ensinaram e lhe apresentaram aquilo que você precisava saber a respeito das boas novas e do viver cristão. Continue seguindo os bons exemplos daqueles que investiram algo de si mesmos em sua vida através do evangelho, do serviço e da educação cristã. Na mesma carta aos Hebreus, o pastor aparece como aquele que deve ser obedecido e respeitado, pelo motivo de haver recebido de Deus a incumbência de dar conta das almas dos crentes. A tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem a Cristo. Os cristãos que cooperam com seus pastores aliviam-lhes muito o fardo da liderança. E aí a pergunta que fazemos: a sua conduta dá ao seu pastor motivo para falar com alegria a seu respeito? É suposto que os obreiros sejam fonte de soluções nas igrejas, mas hoje nós vemos obreiros atribulados, obreiros problemáticos, obreiros simplesmente complicados, obreiros que definitivamente não estão nem aí para cooperar com o seu pastor.
São obreiros que, acima de tudo, não poderiam nem estar fazendo a obra do Senhor ou tendo funções. Todos nós, claro, irmãos, temos valor na presença de Deus. Mas pense num obreiro imaturo, não tem um mínimo de qualificação e um mínimo de chamado da parte de Deus. Fica fácil cooperar com seu pastor? Em nada. Em nada. Literalmente, ao invés de ser bênção, ele até pode ser maldição. Agora, observa como nós estamos aqui falando, né? Os pastores deveriam lutar para serem exemplo no meio do rebanho. Mas hoje nós estamos vendo aí uma safra de pastores que estão trazendo tristeza para o Evangelho, decepção para o Evangelho, angústia para o Evangelho. Por isso que temos aí um grande número de pessoas desigrejadas que não querem nem saber de colocar o pé numa igreja, justamente por causa do mau testemunho. Mas graças a Deus que Deus tem, sem dúvida nenhuma, homens e mulheres que fazem grande diferença. Eu quero acreditar que você conhece esse pastor ou pastores que estão lutando para fazer uma grande diferença para o seu crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, que estão lutando para amadurecerem as pessoas. Esse é o trabalho mais difícil que um pastor tem, de pegar uma criança na fé, vamos assim dizer, né? Um cristão que parece mais uma criança, e ajudá-lo a crescer, a amadurecer. É um processo bastante difícil, mas gratificante. Vamos falar um pouco do presbítero. Alguma pergunta que vocês queiram trazer sobre o chamado ministerial de pastor? Veja que interessante que a Bíblia ela fala, não com muitos detalhes, sobre o chamado ou o dom ministerial de pastores. Mas o que a Bíblia pouco nos informa, entendo eu que é o suficiente para compreendermos que não é importante ter o título de pastor. Muitos têm o título, mas muito poucos têm o dom, o chamado ministerial para ser pastor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Está bem colocado? Não? Vamos lá, então. Presbítero. Eu ouvi uma frase há uns 35 a 40 anos atrás, que eu confesso, achei estranho. Evangelista. É um presbítero melhorado e um pastor rebaixado. Achei estranha essa frase. O que você define um presbítero, meu irmão? É um presbítero, um evangelista, aliás. É um presbítero melhorado, mas um pastor rebaixado. E um diácono. E um presbítero. É um diácono melhorado. Vamos ver isso? Se corresponde, se é coerente ao que a Bíblia nos ensina. O termo presbítero significa velho ou ancião. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, na ida, fizeram um trabalho evangelístico e público. No retorno a cada cidade por onde passaram, reuniram os convertidos, organizaram igrejas e ordenaram presbíteros. Está lá em Atos 14, 21 ao 23. Deveriam ser homens de certa idade, firmes na fé, inabaláveis no amor e constantes na obra do Senhor. Esses homens eram eleitos pela igreja para desempenhar funções pastorais na palavra, nos batismos, na celebração da ceia. O ministério pastoral surgiu no livro de Atos. Em Jerusalém, surgiu o primeiro rebanho pela obra do Espírito Santo. Constituído de 120 pessoas, aumentou para 3,1 mil. Foi crescendo sempre até chegar a dezenas de milhares, como nos ensina Atos 21, 20. No princípio, os 12 cuidavam de tudo. Houve problemas e os 12 cuidaram da oração e da palavra, e outros homens passaram a ser designados para as outras tarefas. O trabalho do Senhor foi além de Jerusalém e chegou até Antioquia da Síria. Antioquia organizou trabalhos
no continente. Em cada cidade havia presbíteros. Esse foi o lugar onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, nós estamos observando que os presbíteros eles tinham funções ou desempenhavam um trabalho pastoral, embora não eram propriamente pastores, mas para aquela época, ser bispo ou presbítero tinha uma função igual ou, até em alguns casos, superior aos pastores de hoje em dia. Agora, olha isso aqui, é bem curioso. Na era apostólica, encontramos pluralidade de pastores em cada igreja, diz Filipenses 1. Os presbíteros recrutados entre os convertidos das igrejas deveriam ser homens de negócios e de trabalho. Alguns se dedicaram grandemente ao trabalho do Senhor e passaram a dar tempo integral ao ministério. O apóstolo Paulo mandou dar a esses homens duplicada honra, porque eles estavam se dedicando a pastorear e se dedicando ao ensino da palavra. Pelo retrato que a Bíblia guarda de alguns pastores, homens transformados pelo Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, revestidos de poder, conduta exemplar, irrepreensíveis, consagrados, dedicados exclusivamente ao ministério da palavra, bons chefes de família, sérios, operosos e humildes. Encontramos esta reprodução perfeita hoje em muitos obreiros que se sacrificam por Cristo, colocam o reino de Deus acima de tudo e constituem estes a galeria daqueles que vivem para glorificar o Senhor. Então, estamos aqui aprendendo que o presbítero tinha, sem dúvida nenhuma, responsabilidades pastorais, embora eles não exerciam o pleno do chamado pastoral. A Bíblia alinha, coloca nessa imortal galeria de pastores reais, Tiago, irmão do Senhor, que foi pastor da igreja de Jerusalém. Paulo e Barnabé somaram ao dom apostolar o dom pastoral. Pastoral quer dizer de cuidar. O apóstolo é de abrir frentes. Então, os presbíteros não ficaram para trás. Eles foram uma peça da igreja primitiva muito importante. Mas e nos dias de hoje? Qual o valor dos presbíteros? Infelizmente, quase nenhum. Poucas são as igrejas ou denominações que colocam os presbíteros no patamar da igreja primitiva. Lucas. Uma pergunta. Então, Timóteo, ele era o quê, afinal de contas? Que agora eu fiquei... Um presbítero. Mas ele era exceção à regra, que ele era novinho, né? Ele era um presbítero. Ele era um presbítero, porque a palavra presbítero ela é enunciada dentro do 3º capítulo de 1 de Timóteo. Dá a entender que ele supervisionava uma região. Vamos lá, 1 de Timóteo. Aí nós vamos matar essa charada. Eu achei que ele era um presbítero, mas ele supervisionava presbítero. Então, pensei, agora. Olha só. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, esse episcopado se refere ao quê? Ao presbitério. Presbítero e bispo, na época de Paulo, tinham a exata função. A diferença é que o bispo era um superintendente. Ele supervisionava um campo de igrejas, ok? O presbítero, ele trabalhava como pastor local. E o bispo era o presbítero itinerante, mas que tinha responsabilidade de 5, 6, 7, até de 20 igrejas. Como é que eu sei disso? Heródoto, o historiador Heródoto, Eusébio de Cesareia, na sua obra A História Eclesiástica, ele mostra com isso com toda clareza.
As igrejas americanas têm esse sistema até hoje, se vocês não sabem. Várias igrejas na Europa têm esse sistema até hoje. Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo alivia o trabalho de um pastor de um ministério muito grande, porque ele vai dividir a responsabilidade, sabendo que ele tem gente de confiança e gente devidamente preparada. Tem um outro lado desvantajoso. Entrega muito poder nas mãos de alguns presbíteros que não têm ainda suficiente maturidade e devida preparação. Por isso que Paulo traça esse perfil bem detalhado das qualificações dos diáconos e dos presbíteros, ou também presbíteros conhecidos como bispos. Bispo, hoje, ele tem uma conotação negativa porque é a distorção deste título ministerial que foi roubado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E tem os bispos das igrejas evangélicas que não estão vivendo o episcopado genuinamente estabelecido na Bíblia. Aí, então, nós chegamos à conclusão que a visão ministerial, em comparação à igreja primitiva, nos dias de hoje, ela foi gravissimamente distorcida, confundida e até mesmo esquecida. Então, isso é muito sério, é muito grave. Alguém me perguntou na aula de hoje, pastor, então, as denominações precisam passar por uma reforma? Reforma é pouco. Tem que passar por uma CPI. E depois de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, fazer um enxugamento da máquina administrativa. Se Deus decidisse levantar hoje, aqui agora, pastores à semelhança de Gideão. Por que eu digo de Gideão? Se você estudar a vida de Gideão, houve um momento que o Espírito Santo se apossou de tal maneira da vida de Gideão que ele foi chamado de Jerubaal. O que quer dizer Jerubaal? Aquele que quebra os altares de Baal. Então, se Deus levanta homens no espírito de Gideão, olha, eles iam quebrar muitos altares de religiosidade dentro das nossas igrejas, alterando drasticamente a forma administrativa, a forma de servir a Deus e até mesmo colocar muita gente que tem cargo, que tem título, para fora da igreja porque não tem chamado, não tem dom ministerial. Então, volto a repetir, hoje o cargo, o chamado de presbítero, melhor dizendo, ele é pouco valorizado, pouco compreendido e pouco exercitado no plano bíblico. Lucas. Não deixa o Lucas sozinho, não, tá, gente? Não deixa. Gente, eu estou falando demais hoje. Ele tá até coçando de tristeza. Eu ia fazer a comparação que, por exemplo, o ministério onde eu vivi mal parte da minha vida, a Assembleia de Deus lá em Governador Valadares, usava esse método, só que não usava o nome bispo. No caso, tinha presbíteros e pastores, o presbítero que tomavam conta de congregações locais, e tinha o pastor regional, que era o nome, né? Que se dava na subsede. Aí tinha subsedes espalhadas, porque o campo de Valadares era bem grande, 430 igrejas, então fazia essa divisão. Funcionava bem. Porque para ministérios enormes, não é? Como as Assembleias de Deus têm, algumas igrejas metodistas, funciona maravilhosamente. Para igrejas pequenas, né, de 80, 90, 100, 200 membros, já complica um pouquinho, né, porque é aquela coisa, é muito cacique para pouco índio. Já ouviram essa frase? Eu fui numa igreja, não vou dizer aonde, foi em Massachusetts, só digo isso, foi em Massachusetts. Eu fiquei assustado. Tinha 48 cadeiras no púlpito. Eu contei. Eu fiquei, ué, por que isso? 48 cadeiras? Qual a razão de ter tanta cadeira no púlpito? Aí depois que eu cheguei um pouquinho mais cedo, se assentavam nessas cadeiras pastores, evangelistas e presbíteros. Pastor, é uma cultura, é uma cultura. Mas eu me pergunto, para que 48 cadeiras? Não, é para honrar os obreiros da casa. Mas se pode honrar, sabe como? Dando preparação para que eles sejam úteis, trabalhando. Eu pergunto, isso não estou nem discriminando, nem recriminando. Daqueles 48 obreiros,
entre evangelistas e presbíteros e pastores, quantos deles será que estão fazendo algo para a edificação da igreja? Me entenda. Tem igreja que tem prazer de adornar púlpito com obreiro, para dizer, tem um número enorme de obreiros, ainda toma um atrevimento de dizer, meus obreiros, meus diáconos, meus pastores, meus evangelistas, porque a obra é minha, não é de Jesus. Ah, pastor, é uma força de expressão. Mas que força de expressão mais pesada, tomar posse daquilo que não lhe corresponde. Que Deus tenha misericórdia, né, de nós e dos últimos dias que estamos vivendo nesta situação muito confusa a nível administrativo e até mesmo espiritual. Viramos a página 13. Mestres. Mestre ou doutor. Deus disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. Esta afirmação nos mostra claramente a importância do ensino da palavra de Deus. Acredite, é o ministério, é o chamado ministerial mais menosprezado. Mais menosprezado. Deixa eu dar um exemplo. Minha mão esquerda. E ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ainda que assim, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Vamos entender as funções dos dedos das nossas mãos. Apóstolo. Dedo polegar. O dedo polegar dá apoio. O dedo polegar dá sustentação para a mão. O dedo polegar indica suporte. Profetas. O profeta aponta, orienta, dirige, alerta, assinala, mostra o pecado, mas mostra a saída para o pecado. Mostra a santidade e mostra como exercer a santidade. Esse é o profeta. O evangelista é o dedo do meio. O dedo do meio indica apoio, indica pioneirismo, indica que ele vai aonde ninguém entra, levando a palavra de Deus. Pastor, o dedo chamado anular, é o dedo do compromisso. Você coloca, ó, o anel aqui do casamento, não aqui ou aqui, mas coloca aqui. Então, os pastores têm compromisso, primeiro com Cristo, e depois se casam com a igreja. E os mestres, e os doutores? O dedinho pequeno, o dedinho mindinho que ninguém dá a mínima. Mas o dedinho mindinho, ele também sustenta a mão e entra aonde geralmente não se entra. Ninguém, por exemplo, coça o interior da orelha com o polegar. Raríssimas vezes você vê isso. Você usa esse aqui, ó. É prático, não? Ó, prático. O dedo mindinho, ele entra em situações que o apóstolo não entra, que o profeta não entra, que o evangelista não entra, que o pastor não entra, mas o mestre entra. E é o ministério mais perseguido, mais atacado e, acredite, menos valorizado. Vamos entender isso aqui. Esta afirmação, como já falei, nos mostra claramente a importância do ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que não queria que os coríntios fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12:1. Certamente, Deus não quer que sejamos ignorantes acerca de nenhuma das doutrinas bíblicas. Por isso, poderia significar nossa destruição. Por esse motivo, estabeleceu mestres ou doutores na igreja. Eles são pessoas que foram chamadas por Deus para exercer o ministério de ensinar aos crentes os preceitos e os mandamentos das Sagradas Escrituras. Além disso,
possuem a capacidade intelectual e facilidade de comunicação. Atualmente, o nome que damos a quem exerce essa função é professor. Entretanto, o professor não é tratado com a mesma importância, honra e respeito que os mestres recebiam nos tempos bíblicos. Provavelmente trata-se de um problema ligado à conjuntura político-social no nosso tempo, ou especificamente da nossa nação, onde a educação é relegada ao último plano. É um plano cultural, é um problema cultural. Não sei se eu já falei disso, ou se eu não falei, eu vou falar. Tristemente, o Brasil é uma das nações do mundo que pouco valoriza a cultura, começando pelo número daqueles que leem. Não sei se vocês sabem, o Brasil está no ranking das 50 nações que menos leem. O Brasil ocupa o número 27, numa escala de 50. Número 27. Até 1970, o Brasil estava no ranking número 11. Em 2018, subiu para o número 27. Isso quer dizer, piorou no que tange a qualidade da cultura e do incentivo à leitura. Mas isso é um problema. De onde vem esse problema? É um problema cultural, mas também parte do problema, o governo, as autoridades, não motivam isto, não motivam as crianças, não dão incentivos para os adolescentes, para os jovens e muito menos para o adulto. Quer ver uma coisa que o governo incentiva? Carnaval. Prefeituras de várias cidades do Brasil, vocês sabem disso, investem milhões de dólares no carnaval, alegando o quê? Isso vai gerar divisas, crescimento para o turismo. Mas e a cultura do povo? O povo fica, então, na ignorância? Réveillon. Tem prefeituras de cidades que investem milhões de dólares quando chega a virada do ano. Mas em escolas, material escolar, em bolsas de estudo, os governos das cidades, dos municípios, dos estados e o governo federal gera esse vínculo, essa motivação. É só você ver a lista da quantidade de faculdades ou universidades públicas que o Brasil tem. Isso aqui não é crítica, isso aqui é uma observação feita com profunda tristeza. O Brasil, na escala de 60 países, é o país número 53 que pouco investe na educação pública. É óbvio. Por que eu estou dizendo essas estatísticas? Isso se reflete na igreja. Se reflete na qualidade do povo de Deus em estudar a Bíblia, em estudar a palavra de Deus. Mas eu fico muito triste quando eu vejo vários alunos da nossa escola se empenhando tanto, mas estão com as suas limitações escolares. Pastor, eu não tenho nem o primeiro grau completo. O que é que eu faço? Estuda. Tem casos de alunos que estão estudando conosco em outras turmas que eu estou ensinando até língua portuguesa, até ajudar a conjugação de verbos. É o meu trabalho? Acredite, incrivelmente é. Por incrível que pareça. Nós, educadores, também temos que dar uma de gramáticos, de alfabetizadores. Nós temos, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu não vou dizer em que turma e quais são os seus nomes. Nós temos 4 alunos quase semi-analfabetos. Tem uma dificuldade enorme de ler a Bíblia, de ler uma apostila. Aperta o coração, você vê um irmão com a vontade doida de ler a Bíblia e lendo apóstolos, profetas, aliquequidaigega. Não consegue ler. Eu falo, meu pai. Aí eu, por fora, pego o telefone, irmão, ou então faço uma videoconferência num horário que haja disponibilidade para o irmão. Irmão, vamos pegar um princípio aqui de gramática de língua portuguesa. Só quer me alfabetizar, pastor? Vou tentar. Porque desse jeito vai ser difícil você continuar estudando o curso básico. Aí eu gasto tempo, não reclamo, faz parte do meu trabalho.
mas uma coisa que poderia ele deslanchar mais rápido, fica bem mais difícil, mais lento. Mas ele não é o culpado, o pobre do irmão ou da irmã que vive a situação. Ele é vítima de um sistema que não tem se preocupado, infelizmente, a nível da nossa cultura, em dar um suporte básico. E a gente vê isso aonde? Se refletindo dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Eu fico triste em ver... Sim, um adendo, pastor. Forte abraço, Paulo Freire, que cagou com a gente. É complicado. Ali é uma situação... só um adendo aí para a galerinha que vai assistir a gente. Forte abraço, Paulo Freire. Ali é um negócio bem complicado. Meu Deus, sem comentários. Ali foi uma das maiores tragédias que se abateu sobre o nosso Brasil, né? Piorando mais a qualidade da cultura. Em vez de motivar, ele fez o total contrário. Olha só, a Bíblia valoriza o mestre, como acontecia na comunidade judaica. Acima de tudo, vemos que Deus os valoriza e os estabeleceu na igreja. Esses homens desempenham uma nobre função, carregam uma grande responsabilidade, que só não é maior do que o galardão que os aguarda na eternidade. Todos os ministérios são importantes. Olha o número 2 aqui. Ação conjunta dos ministérios. Os apóstolos e os profetas são hoje o quê? O quê? Os alicerces da igreja, sendo Jesus a principal pedra de esquina, Efésios 2, 20 e 22. Os evangelistas são aqueles que buscam material para a construção, Mateus 22, 9. Os mestres são os edificadores. Que lindo isso! Os pastores são os que zelam pelo edifício de Deus. Essa ilustração nos dá uma ideia aproximada de como é a integração do trabalho dos 5 ministérios. Próxima aula eu vou mostrar uma ilustração. Eu não estou apresentando os slides, que eu estou preparando tudo para a primeira aula do mês de novembro, né, que a gente vai, então, fazer um resuminho bem caprichado da matéria com vários slides. Aí vocês vão ver a importância dos 4 ou 5 ministérios de Efésios 4:11. Agora nós vamos entrar num tema polêmico, mas eu gosto desse tema: a mulher e o ministério pastoral. Ei, coisa boa! Mulher, quando Deus colocou na terra, não colocou só para reproduzir, mas para fazer uma diferença, um equilíbrio na vida moral e na vida espiritual dos homens. Quem é casado sabe a diferença de ter uma mulher de Deus ao seu lado. E é interessante que Paulo fala em 1 de Coríntios, capítulo 7, que a mulher casada ou a mulher crente santifica o marido que não é crente. Tem muita mulher crente que não está aí nem um pouquinho de paciência com seu marido não crente. Eu conheço umas 2 irmãs, né, porque elas se comunicam muito com minha esposa, fazendo assim, né? Irmã, orando para que meu marido morra. Como é que é? Não, porque eu não aguento mais. 18 anos casado com essa carga. Que isso, irmã? A Bíblia diz que a senhora santifica? Não, isso aí é um problema, é um estorvo, é uma bomba na minha vida. O que é isso, meu Deus? E qual a razão que lhe levou a casar com ele? Quando você faz essa pergunta, quando eu faço essa pergunta, na hora se cala. Bom, algumas fazem porque eles obedeceram. Algumas eram cristãs, e a Bíblia diz, não vos coloqueis em julgo desigual. Outras, não foi esse caso. Outras, o casal já veio do mundo, aí ela se converte a Cristo, mas o marido não. Aí causa também uma certa dificuldade. Seja para um lado, seja para o outro, é necessário atentar ao que a Bíblia fala. A mulher crente santifica o marido não crente. Mas vamos lá. E quando a mulher tem chamada, o marido não é crente, como fica a situação dela diante de Deus? Vamos lá, entender um aspecto bem amplo a mulher e o ministério pastoral. Uma breve análise dos casos bíblicos de mulheres que se destacaram de forma incomum na obra de Deus. Até bem recentemente, na maioria das igrejas evangélicas no Brasil,
nada se falava contra a mulher exercer o ministério pastoral. É ainda um pouquinho polêmico. Líderes espirituais de grande envergadura, dos quais vários ainda estão entre nós, não se preocupavam com tal assunto. Nos tempos modernos, o referido assunto passou a ser abordado em conversas pessoais e em certos eventos da igreja local, e até mesmo regional, como congressos e encontros. O assunto, como é hoje ventilado, originou-se nas igrejas neopentecostais, algumas delas chamadas renovadas, e em certas ramificações e apêndices das Assembleias de Deus sem identidade doutrinariamente conservadora, e mesmo de práticas liberalistas que confundem na igreja modernismo com modernidade. Vamos ver como Jesus e Paulo encaravam as mulheres. Letra A. Jesus teve em seu ministério terreno auxiliares mulheres. Eram santas mulheres que serviram de várias maneiras, e isso até na cruz. Ele nasceu de uma mulher, ele sempre as recebeu e as considerou, permitindo que seus nomes se imortalizassem no registro bíblico. Agora anota aí. Mas ele nunca nomeou apóstolas. Ele sempre soube o que fazia e deveria ser feito, como é bem patente nos evangelhos. Eu conheço a apóstola fulana. Apóstola não é bíblico. Não, pastor, mas é mulher de Deus. Pode ser, e eu creio que é a mulher de Deus. Mas aí já entra numa distorção do plano bíblico. Eu conheço pelo menos umas 6 apóstolas e uma querubina. Acredite se quiser. Conheço uma querubina numa igreja hispana em Louisiana. Querubina Maria del Dolores. Eu falei, papai do céu, querubina, o que vem depois disso? Então, querubina, pastor? Querubina, sério? Mas o que é isso? Não, pelo que eu entendi nessa igreja hispana... Daqui a pouco aparece uma Jesusa aí também. Como é que é? Uma Jesusa. Olha, tá faltando pouco, irmão Zandro. Querubina é o negócio do anjo? Ela está acima da profetisa, porque nessa igreja tem pastora, profetisa e querubina. Não, mas Sério? quer fazer referência ao querubim? Olha, irmão, não tente entender, porque quando eu fui nessa igreja eu fiquei tão constrangido, né? Tá lá a irmã grandona no mundo, né, sentada num cadeirão, e ela foi, eu pensei, essa é a pastora da igreja. Que pastora coisa nenhuma, é a querubina. Eu falei, não, isso é piada, peraí. Eu baixei a cabeça e comecei a ficar nervoso. Rapaz, querubina. Quando eu falei isso, a minha esposa, tu tá falando a verdade? Vou te mandar a página do Facebook para você ver o nome da criatura. E todo mundo aplaudindo. Glórias a Deus! Alabado seja nuestra querubina! Alabado seja, louvado seja. Rapaz, eu falei, não, isso já partiu para a heresia. O povo louvando a querubina da igreja. Mas deixa quieto, irmãos. É daí para pior. Eu pensava que apóstola era uma aberração depois que eu ouvi. Não existe apóstolo, quem dirá apóstola? E que dirá querubina. Misericórdia. Mas calma, gente. Vamos ser sinceros. Comece a se preparar. Tem igrejas aí que já vão separar serafinas, querubinas. Serafina era minha tia. Que é nome de minha tia que chamava Serafina. Irmãos, não estou querendo ser pessimista nem exagerado, mas se uma igreja lança a mão de uma apóstola, é um passo para ordenar a serafina, querubina, anja, e aí daí para frente. Deixa quieto, gente. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo dias de seríssimas aberrações. É daí para pior. Não espere melhor, não espere melhor. Mas graças a Deus que Deus ainda tem muita gente séria que quer fazer a vontade de Deus
direitinho, sem escândalo, com simplicidade e com genuicidade. Vamos lá. O apóstolo Paulo, letra B, muita atenção aqui, muita atenção aqui. O apóstolo Paulo, constituído por Deus pregador, apóstolo e doutor dos gentios, o maior expoente como obreiro de Deus, neotestamentário, nunca separou e nem mencionou apóstolas e pastoras, apesar de carinhosamente destacar nomes de obreiras e o seu desempenho na obra, como consta Romanos 16. Alguém me perguntou, o senhor apoia pastoras? Não apoio, mas não reprovo. Mas quando a mulher de Deus tem uma chamada para liderança, não vejo problema, não vejo algo herético que se tenha como pastora. Tem esposas de pastor que têm um chamado para líder, tem um chamado definitivamente pastoral. Embora, repito, com respeito à pastora, embora não seja algo no plano bíblico, mas ele é mais aceitável por causa da função, do trabalho, do que apóstala. O que justifica uma mulher ser considerada apóstala? Pastora tem um ponto que pode justificar. Ela é uma líder, ela ensina, ela está à frente das irmãs, está à frente de um trabalho educacional. Até aí se pode até tolerar e aceitar e respeitar, não é problema. Mas como líder da igreja ou como esposa do pastor? Como esposa do pastor e como a pessoa que tem uma função de liderança, mas não à frente do governo de uma igreja. Aí é confusão. Aí é confusão. Estão me entendendo, irmãos? Presidir igreja já é estranho. Igual eu estou vendo aí no Brasil, presidir ministério, não igreja, ministério. Eu conheço, entre os hispanos, há pastoras que presidem ministérios, tendo os homens submissos a elas. Aí está estranho. A Bíblia é bonitinha, assim, de canto a canto, escreveu errado. Aí, irmãos, fica estranho. Estão me entendendo? Irmã Ivani, pode, por favor, fazer a sua abordagem. Era exatamente o que ele perguntou. Eu acredito pastora, mas assim, fazendo o ministério junto com o esposo, não liderando sozinho. Exato. Sozinha é estranho, entendeu? Eu fui convidado por uma igreja hispana aqui na Flórida há uns 3 anos, e eu fiquei muito constrangido, né? Porque a presidenta da igreja era uma pastora, tinha 26 obreiros debaixo da autoridade dela, e quem era o chefe dos diáconos? O esposo dela, era diácono. É um negócio meio curioso, né? Achei super curioso. Ela, pastora, presidente da igreja, e o esposo diácono. Eu falei, rapaz, o negócio aqui não está... Mas tudo bem, tá? Eu creio que nós temos bom senso para entender quando uma pastora está do lado do seu esposo, e também tem outro aspecto que temos que ter muito cuidado. Nem toda mulher de pastor necessariamente deveria ser pastora. Se ela tem chamado, liderança, algo que está caracterizado como aquela que vai fechar com o seu esposo no trabalho ministerial, muda o assunto. Mas entre nós, tem mulher que não soma nada ao lado do seu esposo, com todo respeito. Eu falo isso por discriminação. Então, por que ela leva o título de pastora? Estranho. A foto. Para facilitar a foto. Jesus! Mas tudo bem. Isso é um pouquinho polêmico, tá? Então, a gente tem que ter muito equilíbrio e cuidado para nem mandar pedra e nem aplaudir. Tudo feito dosado tem um sentido na questão da coerência bíblica. Vamos lá virar a página? Página 14. A obra de Deus não pode parar só porque o homem fracassa. Em tais situações, Deus suscita quem ele quiser. Mas isso, guarde isso, olha, faz esse highlight aí. Isso não é regra bíblica, é exceção.
Tais mulheres em ação no ministério relevam a soberania de Deus, mas saiba-se que não é regra geral da parte do Senhor. Exceção também é chamada de concessão. Deus concede, mas não implica que seja uma regra, que seja uma obrigatoriedade. Ele faz para que a sua obra não sofra a detenção, ou seja, parar, por causa de que não tem homem na história para trabalhar. Tais mulheres em ação no ministério relevam a soberania de Deus, mas saiba-se que não é regra geral da parte do Senhor. Pessoalmente, aí estou eu falando, fui, sou e serei favorável ao ministério da mulher na igreja, como vemos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, como já mostramos, bem como vemos a história da igreja do passado e do presente, mas não vejo suporte nas doutrinas bíblicas, isso de forma literal, do ministério evangélico para a ordenação da mulher cristã ao exercício do ministério pastoral, exceto nestas situações que eu acabei de mencionar, de referir. Todos estão entendendo? Todos entenderam? O meu posicionamento, se eu posso humildemente dar esse posicionamento, é se sejamos equilibrados na questão do ministério da mulher como pastora, ao lado do seu esposo, e sendo ela a ferramenta de complemento e mesmo de fortalecimento do ministério pastoral. Número 4, outras classes de ministério. Além do ministério regular da igreja, responsável direto pela sua administração, ainda há outras classes de ministérios levados a efeito por obreiros da igreja locais da igreja. São eles os diáconos, os professores da escola bíblica dominical, os líderes da mocidade, os líderes de círculos de oração, os líderes de departamentos de crianças e adolescentes, entre muitos outros. Estes são aqueles irmãos que, além da adoração no culto comum, estão empenhados no trabalho do Senhor, visando o progresso do reino de Deus na terra. Eu vou terminar hoje um pouquinho mais cedo por uma razão. O diácono. Eu quero entrar nesta parte e desenvolver bem. Então, eu não quero, digamos, começar agora, dar uma interrupção e continuar. Então, eu quero deixar na próxima aula a gente trabalhar bem, a gente vai descascar bem sobre a questão do diácono, né? Como está mostrando aqui, qualidades do candidato ao diaconato, ter reputação, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria, o diácono na igreja atual, tá? Só aqui a gente vai gastar uma aula inteira abrangendo tudo, quase que tudo, sobre o diácono. Depois nós vamos trabalhar com uma aula que fala sobre os líderes de mocidade, os líderes de círculo de oração. Vamos falar sobre a importância da escola bíblica dominical, o obreiro e a sua liderança, ok? Depois vamos falar sobre as características de um líder cristão, principais elementos do culto. Aí vamos entrar na liturgia. Interessante, isso tem muito a ver com os obreiros, a importância da leitura bíblica, o valor da oração, falar sobre as contribuições, sobre as atribuições do obreiro nos diversos cultos, como culto de oração, culto de vigília, o chamado culto de doutrina, culto de ação de graças, culto do ar livre, culto de ceia, prioridades do obreiro, a aparência do obreiro, cuidado no trajar, cuidado com a saúde, ética ministerial. Como teremos 4 aulas pela frente, uma aula eu só quero dedicar para falarmos sobre a ética do obreiro, que é um ponto que nós vamos falar na última aula do curso de obreiros que estamos dando ali na Casa Worship Church, que excepcionalmente vamos concluir na sexta-feira, dia 5 de novembro, né? Porque eu volto a Boston para fazer um casamento no dia 6, que é um sábado, e aí no dia 5 eu estarei na Casa Worship Church para concluir um curso para obreiros.
Então, nós teremos terminado no dia... Deixa eu ver aqui a data que nós vamos terminar a nossa matéria. Nós vamos terminar no dia 24 de novembro. Então, 24 de novembro é o último dia que estaremos estudando esta matéria. E no dia 1º de dezembro, estaremos estudando a nova matéria, Geografia Bíblica. Fala, Lucas. Só uma pergunta, pastor. Na ética do obreiro, o senhor vai falar sobre... Gente, eu estava com o termo aqui na cabeça. Desonestidade teológica, o senhor vai falar? Falaremos disso também. Segura, porque Assunto bom ser abordado. Nós vamos falar sobre isso, né? Ou seja, nós ampliamos esse leque para 10 aulas, mas não vamos conseguir esgotar a totalidade, tá? Deixa eu dar rapidinho nesses minutos que temos. Nós temos exercício para corrigir hoje? Eu pergunto. Eu dei uma colherzinha de sopa para vocês. Agora eu vou dar a vocês um exercício bonito, caprichado, né? Já que vocês vão ficar semana que vem toda livre, tá? Eu vou então dar aquele exercício, aquele que você vai fazer assim. Eita glória! Vou gastar 10 dias em cima disso aqui, tá? Mas antes disso, deixa eu dar cenas na matéria de Geografia Bíblica que vai ser super interessante para o mês de dezembro. A Bíblia fala de localizações. Eu creio que você já deve ter lido várias e várias e várias, e às vezes não entende nada de nada. A Bíblia tem, pelo menos, 2 localizações. Veja bem, são 2 lugares na geografia bíblica. Cada uma delas são conhecidas por 4 nomes completamente diferentes. E esses nomes estão espalhados dentro da própria Bíblia. Só uma dessas localizações estão dentro dos evangelhos. Exemplo, Mateus fala de um nome, é o mesmo lugar. Marcos já fala de outro nome, é o mesmo lugar. Galileia, Lago de Genezaré. Lago de Tiberíades e Lago de Quinerete. Mas também tem outra localização bíblica que pouca gente se lembra, que era conhecida por 4 nomes diferentes. Olha só. Sinai? Não. Vale do Armagedon, Vale do Megido, Vale de Jezreel, Vale de Esdraelon. Que é isso? Daniel e Apocalipse. Está tudo na Bíblia. A gente lê e parece que a gente está ou no Nordeste, ou no Centro-Oeste, ou no Sul do Brasil. Mas as pessoas não percebem que está se referindo ao mesmo lugar. É uma questão da cultura da época, que foi mudando os nomes. Como, por exemplo, Monte Sinai, Monte Horebe, é a mesma coisa. Monte Nebo, Monte Pisga, aonde Moisés morreu. Qual é a diferença entre um rio, um val, um ribeiro, um arroio e um riacho? É a mesma coisa? Nada. Quando Jacó lutou com o anjo, ele atravessou o val de Jaboque, não o rio. Então, uma diferença entre você dizer val, rio, arroio e ribeiro. Mas é tudo água? É água, mas tem certas interessantes diferenças. Tudo isso e muito mais nós vamos estudar na matéria Geografia. A cabecinha vai fazer assim, porque vai ser, na verdade, mais uma matéria visual. Você vai ter que visualizar muitos mapas e procurar também localizar as cidades, as regiões, os desertos, planícies, montanhas, dentro deste mapa. Então, vai ser uma matéria bem... Magog e Magog, hein, pastor, para nós não poder localizar. Bem colorida. A apostila de Geografia Bíblica vai ser bem colorida, bem visualizável, e vocês vão realmente gostar. Ok? Anote aí o trabalhinho de casa. Coisa boa. Trabalhinho de casa. O apóstolo Paulo pode começar a escrever. É curtinha a pergunta. Teve vários
cooperadores. O apóstolo Paulo teve vários cooperadores. Mencione os cooperadores que contribuíram positivamente no seu ministério. E quais foram as suas características? O apóstolo Paulo teve vários cooperadores. Mencione aqueles colaboradores que contribuíram positivamente no seu ministério e quais foram as suas características. Segunda perguntinha. No meio desses colaboradores, Paulo teve outros que não deram uma contribuição positiva, senão negativa. Perguntinha 2. Em meio a estes colaboradores, Paulo também teve outros que não deram uma contribuição positiva, senão negativa. Mencione quais foram estes obreiros negativos e as suas características. Então, o trabalho vai estar dividido em duas partes, né? Então, você vai mencionar os colaboradores positivos de Paulo. Quem foram eles? A, B, C, D, E, e as características resumidas de cada um deles. Exemplo, Tito e Timóteo, colaboradores de Paulo. Quais foram as características de Tito e Timóteo? Mas teve mais. Paulo teve muitos outros colaboradores que contribuíram positivamente para o seu ministério. Mas aí, na pergunta 2, Paulo teve outros colaboradores, mas que já não deram uma contribuição positiva, senão altamente negativa. Altamente negativa. Quem foram eles? A gente lembra facinho desses dois. Hein? Facinho, não, tem mais de 2. Tem mais de 2, né? Mas eu estou dando os dois primeiros, a gente lembra de. Não, os dois primeiros foram barra pesada, tipo irmão Metralha. Já ouviu falar dos irmãos Metralha? Entendeu? Eu chamo eles os dois irmãos Metralhas. Mas os irmãos Metralha, a gente sabe, né? Pela revestir em quadrinhos do Walt Disney, era uma turma pesada. Mas os dois que o Lucas está falando, na hora, quando você se lembra daqueles dois ali, Deus o livre. Violento. Então, menciona também. Vou dar a dica aí, o barco estava indo e naufragou. Isso. Mas o Lucas está ligado, hein? Meu Deus, o Lucas está na voltagem máxima hoje. Tá? Então, a perguntinha 2, você vai mencionar os colaboradores que trabalharam negativamente contra o ministério de Paulo e as características desses que trabalharam. Você fazendo esse exercício, não é obrigado, mas eu vou te dar 75 pontinhos de reforço da sua pontuação. Tá bom? São 9h42. Dúvidas, perguntas? Está tudo tranquilo por enquanto? Pastor, no caso desses colaboradores, porque ele cita tantas pessoas, irmã tal, fulano tal que me ajudou, mas não fala assim que contribuição deu, mas ele cita. Aí a senhora chegou agora à conclusão da primeira parte da pergunta. A senhora, então, vai mencionar os colaboradores que a Bíblia menciona o quê? As suas características positivas. Concordo plenamente. Tem uma lista violenta, tem um listão enorme. Mas naquele listão enorme... Ele fala, fulano de tal, que fez isso, chegou à beira da morte, não temendo sua própria vida. Não vou nem citar o nome dele. Esse é o ponto da pesquisa. A senhora vai mencionar aqueles colaboradores com as suas características, ou seja, os seus feitos, os seus atos, as suas realizações.
A lista é enorme, mas nem toda aquela lista é enorme, nem todos são discriminados em detalhes, compreende? Então, eu quero aqueles que a senhora vai destacar. Fulano fez isso, fulano foi um colaborador positivo porque trabalhou desse jeito, e assim por diante. Aí a lista, que é enorme, ela já cai quase em terço. Então, só para a senhora ter uma ideia, né? Daquela lista enorme, um terço dos colaboradores são mencionados com as suas atitudes, com as suas ações. Agora, o número dos que trabalharam contra, negativamente, ao Ministério de Paulo é um número bem pequeno, né? Não passa nem de 10. Aí a senhora vai mencioná-los e por que eles foram tão nocivos ao Ministério de Paulo, ok? Escrevendo, colocando direitinho, então você vai ter na aula da primeira, deixa eu dizer exatamente, se não me engano, vai ser dia 3, deixa eu ver aqui. Dia 3, isso, nós voltaremos então a ter a nossa aula no dia 3 de novembro, anote aí, a próxima aula, que será o dia 27, não teremos, então voltaremos normalmente para o dia 3 de novembro, com a bênção do nosso Deus, tá bom? Nós vamos orar agora pela irmã Maria Duva, que está, como já falei, ela é aluna do MED em Teologia, está bastante enferma com Covid, está lutando entre a vida e a morte. Irmã Jennifer, está se recuperando bem do Covid? Está reagindo bem? Graças a Deus, pastor. Já posso sair e não ser mais contagious. 10 Perfeito. dias. A senhora já, então, cumpriu a quarentena? Uhum. Que bom, que bom. Dentro da sua casa, graças a Deus, ninguém foi contagiado. Ou foi? Foi eu e minhas filhas só. E as suas meninas, como elas reagiram? Reagiram um pouco melhor? Bem melhor que eu. Graças a Deus, graças a Deus. Seu esposo não foi contagiado? Não, graças a Deus. Ok, amém. Estamos estar orando pela nossa irmã Jennifer, não é certo? Para que Deus continue fazendo a obra, continue protegendo a sua casa, a sua família. Gente, o Covid está batendo pesado ainda. Vocês pensam que o Covid parou? O Covid está batendo pesado. Ontem recebi a notícia do falecimento de um pastor em Connecticut, 24 anos de idade, vacinado, deixou 3 crianças de 6 meses, 2 anos e 4 anos. Recebi a notícia ontem, gente, olha, homem de Deus. Então, o negócio está ficando estranho, estreito. O Covid não está respeitando quem não está vacinado. Está realmente batendo pesado. Vamos pedir com que a bênção de Deus seja sobre todas as nossas famílias, nos protejam. Conto com as vossas orações. Saio daqui de regresso a Massachusetts na sexta-feira, 8h da noite. Domingo, então, estaremos no último culto, ali na Casa Worship Church, pelo menos de momento, nos despedindo. Então, vai ser um culto meio difícil para nós, mas a gente já estará voltando, se Deus quiser, para fecharmos, né, a última aula da teologia do curso para obreiros, no dia 5, e no ano que vem, prepare o coração. Teremos 3 formaturas, né, do curso básico e do curso médio. E, com certeza, você, querido irmão, querida irmã, vai estar lá, jogando chapeuzinho. Oh, meu Deus! Vai estar irmão Zandro, né? Nem que eu puxe o irmão Zandro lá de Martas para estar com a gente. Vai estar o Lucas, vai estar a irmã Ivanil, vai estar a irmã Jennifer, vai estar o casal 40, né? 40, 40, 80. O irmão Wallington, irmã Núbia, vai estar gente, muita gente. Vai ser assim um ano diferente, né? Um ano de muitas formaturas, e estaremos aí, se Deus quiser, em Massachusetts, pelo menos só para 3 formaturas e 2 compromissos. Pelo menos 5 vezes. Agora estou entendendo porque Papai do Céu me colocou numa casinha grudada com o aeroporto. Vai ser o meu caminho da roça. Acho que eu nunca viajei tanto de avião como vou viajar, se Deus quiser, no ano 2022, 2023, né? Pensa num cara que gosta de morar dentro de um avião. Se eu pudesse morar dentro de um navio, dentro de um avião, minha casa seria um navio ou um Boeing 747-400, mas deixa quieto, né? Se Jesus quisesse que eu fosse capitão de navio ou piloto de avião, eu não estaria aqui hoje com vocês. Vamos, então, agradecer a Deus. Repito, vamos orar pela nossa irmã Maria Duva, que está muito mal,
Pedir a bênção de Deus também sobre o lar da nossa irmã Jennifer Jackson, para que Deus complete a obra, continuando, dando a saúde completa a ela, a suas filhas e ao seu esposo. Agradeço ao irmão Wellington, irmã Núbia, pelo esforço que tiveram em estar aqui. Irmão Zandro, obrigado pelo seu esforço. Irmã Jennifer, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, irmão Zandro. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos vocês. Né? Hoje estamos bem reduzidos, mas a Academia de Berea não para. E agradeço aos irmãos que já fizeram seus pagamentos pelo mês de outubro. Lembre-se, se você ainda não fez, tem até o dia 30 para fazer o seu pagamento com toda tranquilidade, para evitar, claro, acumulações. Vamos pedir, irmão Zandro, por gentileza, nos despedir em oração, apresentando essas nossas duas irmãs, irmã Maria Duva, que, repito, ela está entre a vida e a morte, está bem complicado o estado dela, e apresentar também a nossa irmã Jennifer e sua família, para que o Senhor possa completar a sua obra, e me incluo nas orações para que Deus abençoe o meu retorno para Boston na sexta-feira, às 8 horas da noite. Irmão Zandro, com a palavra de oração, por gentileza. Amém. Glorioso Deus, Pai Celestial, te louvamos, Senhor Deus, mais uma vez por essa rica oportunidade que passamos aqui, Senhor Deus, nesse momento, buscando maior conhecimento de Ti. Ó Pai amado, também agora neste momento, peço, Senhor Deus, pela vida da irmã Maria, Senhor Deus, que está passando por essa dificuldade nesse momento. Entra, Senhor Deus, com poder, Senhor Deus, pois eu sei que Tu podes fazer. Aquilo que o médico não pode fazer, o Senhor pode, Pai. Dá a tua filha para que ela venha testificar, ó Pai, das tuas grandezas. Senhor Deus, também ser no lar da irmã Jennifer, Senhor, em nome de Jesus, para que ela venha testificar também de Ti, Senhor. Continua passando. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, toma a vida do teu servo, Senhor Deus, pastor Luiz, em regresso agora para Massachusetts, ó Pai amado, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor Deus, confiante da vitória também, Senhor Deus, que ali ele irá concretizar, Senhor Deus, a compra da casa, ó Pai, pois sabemos, ó Senhor Deus, que a casa de um homem é o seu castelo. Ó Pai amado, eu te louvo, Senhor Deus, por cada um aqui presente, Senhor Deus, por cada família representada, ó Pai, continue nos dando força, Senhor Deus, física e espiritual para essa até a tua volta. Eu te louvo e te agradeço, confiante da vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nosso lema: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Voltamos no dia 3 de novembro, em nome de Jesus, e já falando aqui diretamente de novo da cidade de Orlando, estado da Flórida. Obrigado pelas vossas orações, obrigado mesmo, vocês são os melhores. Deus abençoe. Saúde, irmã Jennifer. Muita saúde para a senhora e toda a sua casa. Em nome de Jesus, um abraço a todos. Amém. Jesus. Amém. Irmã Núbia, irmão Wellington, até domingo, se Deus quiser, ali na Casa Worship Church. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos, a paz para todos. Obrigado. Tchau.